Olá pessoal do terceiro ano do ensino médio, eu sou o professor Juliano, este aqui é o Cadê Meu Ponto? E vamos começar esta semana, a semana 2 do nosso volume 7, do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado, tá? Eu vou chamar esse vídeo aqui de terceiro ano do ensino médio, terceiro EM, semana 26, tudo bem? Ok, vamos então... Para vocês que ainda não têm a apostila, vão lá, não perca tempo. Vai lá no estudeemcasa.educacau.mg.gov.br, faça o download. Se você já tem a apostila em mãos, abra para mim na página 135, ok? Bem, na página 135, detalha-se as habilidades e depois começamos um texto. As habilidades eu vou ler aqui e vou fazer de forma mais resumida a explicação de cada uma delas. Começando aqui pelo localizar informações específicas. Isso é uma habilidade muito tranquila, porque vocês, imagino que vocês já têm, vocês conseguem achar a resposta diretamente do texto. Depois temos aqui, estabelecer relações entre informação não verbal e verbal. Informação verbal é o que está escrito. Informação não verbal é as imagens, as fotos, ou seja, estabelecer relação entre os dois. Isso também é uma habilidade. Depois temos aqui, planejar as etapas da produção textual. Vamos produzir textos, vamos escrever. Eu sou um professor que adoro fazer os alunos escreverem. Né? Eu adoro que o aluno escreva. Sabe por quê? Porque quando ele escreve, ele pensa. Né? Você escreve e você pensando, você também raciocina. E no final das contas, você utiliza os erros que foram cometidos ali para aprender, não é? Eu acho uma forma muito boa de aprender. Então você vai corrigir aquilo que errou e através da correção você acaba, né, aprendendo melhor. Por fim aqui, tem mais um. Por fim não, tem mais um aqui. Ó. Produzir textos de vários gêneros textuais, ou seja... na verdade, você precisa, para isso aqui, você precisa de uma habilidade, que é distinguir os diferentes gêneros textuais. Então, escrever uma poesia, escrever uma narrativa, uma biografia, uma carta. Então, escrever diferentes gêneros textuais, tá bom? Depois temos aqui, produzir textos organizados na forma de comparação, ou seja, saber comparar, fazer contraste, ou seja, comparar alguma coisa a outra. Né? Tem em inglês, quando se compara termos, é um pouco diferente do português. Você tem uma estrutura, inclusive morfológica, ali, dentro da estrutura da palavra. Você acrescenta ER no final do adjetivo. Né? Se você vai fazer um superlativo, você acrescenta o EST no final do adjetivo. É um pouco diferente. Depois temos aqui, inserir o significado das palavras e expressões desconhecidas com base na temática do texto. Fazer dedução. Às vezes você não entende todas as palavras, significado por significado de cada uma delas. Mas tem uma palavra no meio ali, você entendeu todas as outras, mas faltou uma. Pelo sentido do texto, às vezes você consegue fazer essa dedução aí e saber o sentido global, não necessariamente o sentido, a tradução imediata daquela palavra. E por fim, comparar opiniões ou pontos de vistas. Opiniões, cada um tem a sua, né? Então cabe a gente ter a habilidade de saber distingui-las. Assim, vamos começar o texto. É um texto importante, principalmente para vocês aí do terceiro ano, também como vocês são alunos de terceiro ano em colégio público, eu imagino que muitos de vocês já trabalhem, né? E aqui é um texto que fala exatamente sobre o universo do trabalho, né? Ou seja, job searching, job lessons, né? Ou seja, lições de trabalho, e também a gente tem aqui também procura de trabalho, né? Como se fazer um bom currículo, né? Como você consegue se alocar bem no mercado de trabalho. Eu não vou ler o texto, porque o texto é longo e esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tenho certeza que em casa vocês têm recursos aí para traduzi-lo. Seja com o tradutor da internet, seja com os dicionários que nós temos em casa. Então nós começamos aqui com o Job Searching na página 135.
Passamos para vários trechos desse texto, com Crucial Media Manager, Technical Writer, Public Relations Specialist, Lawyer, Grant Writer. São profissões aí, são descrições de profissões aí que a gente tem. Estão na página 136, tá? Não vou ler esse texto todo, é um texto muito longo. E na página 137 eu ainda tem a continuação deste texto com mais duas profissões diferentes aí. Editor and Content Manager, Teaching English as a Second Language. E essa última aí tem tudo a ver com o que eu faço, né? A minha profissão. Então, vocês vão responder as perguntas baseadas no texto. Primeiramente, quem é o autor deste texto? Tá lá no texto, vocês acham fácil. 2. Em qual seção do blog o texto foi publicado? Vocês podem achar isso diretamente no texto, mas também façam a dedução. Se fosse uma revista, jornal, em qual caderno estaria publicado esta reportagem? Uma reportagem que fala sobre profissões. 3. De acordo com o texto, quais os critérios para você analisar antes de decidir a sua carreira? Quais são os critérios que você precisa analisar antes de decidir a sua carreira? E vocês aí do terceiro ano, já decidiram qual vai ser a sua carreira? Né? É uma decisão muito difícil, principalmente para jovens como vocês. Eu já tive a idade, eu já passei por que vocês estão passando, e eu posso dizer que é realmente muito difícil você, com 17, 18 anos, escolher algo que vai ser para sempre. Eu, por exemplo, me dei mal na primeira escolha. Eu fiz uma faculdade, assim que eu terminei o terceiro ano, e não trabalho com isso, né? Com aquilo que eu me formei. Ou seja, depois de começar a trabalhar, de me envolver com as pessoas do mercado de trabalho, e aí eu fui procurar uma segunda faculdade que tinha muito mais a ver com as minhas afinidades, né? Então, ou seja, aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas, e vocês não precisam ter medo necessariamente disso, porque vocês são jovens e vocês ainda têm uma vida inteira para viver, né? E vocês só precisam ter consciência das coisas, ok? Vamos lá. Na página 138, qual é a carreira que paga o maior e qual é a que paga o menor salário? Né? E fala para mim quanto que é o salário aí. A número 5. Passe para o português os nomes das profissões citadas no texto. Então, eu quero que vocês traduzam. Essa é a atividade, é tradução mesmo, né? Se não tiver uma tradução imediata do português, provavelmente existe uma profissão em português né? Ou, às vezes, é muito comum também, hoje, as pessoas darem nomes em inglês para as profissões que elas exercem, né? Coach. Quem não conhece um coach? Coach nada mais do que um técnico, né? Não é um técnico, é mais que um técnico, né? Ou seja, é uma pessoa que é um agente de autoajuda, um direcionador de carreiras. Ou seja, todo mundo fala coach, mas a gente pode encontrar uma definição em português para essa profissão. Letra A, B, C, D vai até a letra G. E aí partimos para o número 6. No número 6, quais profissões trabalham mais com websites, de acordo com o texto? Tem uma opção correta aí, tá? Às vezes vocês vão encontrar profissões que trabalham com internet em mais de uma opção, mas eu quero aquela que todas as opções, todas as profissões trabalhem com internet. Bem, vamos então para a parte talvez mais desafiadora desta semana. Está na página 139. Bem, com base no que a gente já viu nos textos escritos sobre profissão,
vocês vão escrever um texto argumentativo. O professor de português já deve ter explanado a respeito desse tipo de gênero textual, que é o gênero textual mais comum, pelo menos eu nunca vi um outro gênero textual em vestibular, mas ele é o mais comum, né, no vestibular e no Enem. É o texto dissertativo argumentativo. Então vocês vão escrever para mim aí, né, um texto em inglês dissertativo argumentativo, né? E ele precisa ter argumentos válidos, tá? Então não vai muito pelo achismo não, tá? Eu acho que a melhor profissão do mundo é profissão de dentista. Não existe eu acho, tá? Você pode falar que a profissão de dentista ela tem vantagens, ela tem desvantagens, ela tem seus prós, seus contras, né? Muitas pessoas optam por esta profissão por causa das vantagens, né? Outras pessoas optam por uma outra determinada profissão por causa de outras vantagens ou não, né? Fale um pouco, pesquise um pouco para escrever, ou seja, tem um pouco de conteúdo, tá? Não simplesmente escreva um texto sem nenhum tipo de conteúdo, só baseado no achismo, no que você acha, né? Muitas vezes isso aí é uma cilada que a gente entra, né? A gente acaba fazendo generalizações, né? Comparações inapropriadas. Então, pesquise antes de escrever. Quando você for escrever, uma dica bem legal, e provavelmente não é nenhuma surpresa, é que vocês podem escrever um texto em português e jogar no Google Tradutor. Ó, é isso aí. É mais ou menos assim. Mas vocês vão ter que escrever alguma coisa que venha de dentro da sua cabeça, tá? Não copie nada da internet, né? Mesmo porque não é o melhor caminho para se aprender, tá? Você copiar algo que já está escrito lá, não é a melhor forma. Quando vocês terminarem a atividade, tirem fotos, mandem para mim no meu e-mail profissional, julianoprofessoring@gmail.com, ok? Bem, pessoal, fico por aqui. Se você curtiu, dá uma curtida. Se você quer comentar, comente. Se inscreva no canal e a gente se vê aí na próxima aula. See you next class. Bye bye!